Olá, meu nome é Pietra Grisotto, esse é o meu canal de React Economia e Política. Se vocês quiserem me seguir em outras redes sociais, o link vai estar aqui na bio. E hoje eu vou debater, eu vou reagir ao debate da Ana Campagnolo e da Espectro Cinza sobre feminismo. Conseguíssemos acabar com o feminismo, graças a Deus eu poderia me concentrar em outras pautas que também me interessam bastante. Eu sou antirrevolucionário, nesse sentido eu até digo que eu sou uma feminista conservadora. Fica mais lindo. Vamos definir feminismo? Eu acho que como eu sou uma antifeminista, eu preciso me posicionar contra alguma coisa, né? Tá. Então é preciso definir primeiro o que é feminismo. Acho que você pode defender seu lado. Ok, perfeitamente. Então tá bom, Ana, 5 minutos, vamos lá. Não, ela começa. Eu vou começar porque eu sou input pra ela, entendeu? Tá bom. Então, eu defino o feminismo, pelo menos a gente entende, enquanto um movimento social que começou durante o iluminismo sob uma política liberal. Esse movimento, em determinado momento, ele se ramificou. Inclusive tem as primeiras sufragistas com a bandeira de Gadsden, né? Isso. Vou colocar aí a foto pra vocês verem. Um sentido rizomático, e a partir desse mesmo tronco, dessa mesma origem, inúmeras outras vertentes foram surgindo e elas se tornaram também. A partir do tronco do liberalismo, do iluminismo, do capitalismo, surgiram muitas coisas, inclusive o próprio comunismo é filho do capitalismo. Quem gosta de falar muito isso é meu pai. Também rivais entre si. Uma coisa que eu acho que é muito importante sempre da gente pontuar é que, para uma determinada vertente nova do feminismo surgir, as anteriores, elas não precisaram morrer. Então, muito pelo contrário. E é interessante que o feminismo liberal é o único feminismo que ele é cientificista. Todos os outros são muito anticientificistas, são muito voltados para pautas que, digamos assim, são coletivas. E o coletivismo que existe dentro do feminismo marxista é o que mata principalmente, digamos assim, a metodologia científica dentro de artigos e dentro de um espectro assim que poderia ajudar esse movimento a se formular cada vez mais. Mas, até hoje, o único feminismo que eu vejo ser bem cientificista é o feminismo liberal. Eu posso não conhecer outras ramificações, né? Mas, por enquanto... Geralmente é mais criticado também, né? É mais Entre criticado. todos os feminismos ali. É mais criticado porque não tem ali uma luta de classes, não tem ali uma luta determinada por polilogismos, não né? Não tá dentro do grupinho que geralmente faz parte as feministas, né? Que é o pessoal mais de esquerda e tudo mais. Então, é bem criticado. É o mais criticado. As feministas marxistas, para que elas surgissem, as feministas liberais não tiveram que morrer. Muitíssimo pelo contrário, elas continuaram convivendo, inclusive sendo opositoras umas das outras. Eu também defendo, ou pelo menos eu defino o feminismo, na verdade, eu diria que fazendo uma analogia ao Michael Oakeshott, no livro chamado On Being Conservative, em que ele diz que o conservadorismo, ele não é uma tese, ele não tem uma tábua de mandamentos em que todos os conservadores precisam seguir. Na verdade, é mais uma posição, é uma atitude. Seria, de certa forma, uma posição de ceticismo em relação a soluções racionalistas criadas pelos seres humanos, mas se fundamentando mais pelo empirismo passado através das gerações. E eu poderia dizer que o feminismo, na verdade, ele é uma atitude de se debruçar sobre problemas femininos ou das mulheres ou problemas sobre gênero. A forma como nós desenvolvemos, como nós tentamos interpretar determinados problemas e também buscar as soluções é totalmente diferente, a partir de determinadas vertentes, como a feminista liberal, marxista, ecofeminista, anarcocapitalista, das cristãs, das muçulmanas, enfim. E feminismo eu muçulmano acho que é importante foda, a gente mas pontuar. tudo bem. O feminismo muçulmano é... O feminismo, enquanto um movimento só, ele não existe. E eu acho que é uma posição, eu diria até mesmo gananciosa da Ana, em querer determinar como o feminismo é, no geral, quando, na verdade, o ideal, na minha percepção, seria tentar derrubar... Esse é o principal problema da Ana Campagnolo, e como é o problema dos principais conservadores no Brasil, que ela tenta definir as coisas dentro de um espectro muito único, dentro de um espectro muito unilateral para ela... Opa, bati no microfone sem querer. Dentro de um espectro muito unilateral para ela tentar se debruçar sobre as vertentes que são de pensamento dela. Então ela sempre faz essas críticas que na grande maioria das vezes acabam por ser muito rasas. Então ela vai condensar tudo dentro de um único criticismo, basicamente, como a grande maioria dos bolsonaristas fazem, como a grande maioria do PL faz. Mas assim, a grande maioria dos partidos que não seja o Partido Missão
tem essa abordagem mais unificada, né? Mais de criar centralizada. um inimigo em comum, definir tudo por um denominador comum e atacar um espantalho, né? É uma postura bem polilogista, assim Mas mesmo. que funciona com as massas, né? Funciona com as massas. Se, por exemplo, determinada autora, um determinado posicionamento. Porque eu entendo que isso, na verdade, é tentar dar um passo maior que a perna, em querer dizer que o anarcapitalismo no geral não funciona, o liberalismo no sentido geral não funciona, devido a determinados posicionamentos. Citou anarcocapitalismo, Gold. Por exemplo, fazendo uma analogia, a homeopatia. Eu considero que a homeopatia não funciona, ela é ineficiente. Mas ela está, de certa forma, dentro do que a gente considera como medicina. Só que não faz sentido dizer que a medicina, no geral, ela é ilegítima, ela não funciona. Homeopatia, pseudociência, não funciona, mas ainda assim não é o suficiente pra gente justificar e dizer que a medicina, no geral, é ruim. Isso é engraçado, que eu tava estudando a praxeologia de Mises hoje, e aí ele tava falando, poxa, um médico que há 300 anos atrás ele apresentava uma certa forma de curar um paciente, como, por exemplo, você pega ali o Freud, né, diluindo um pouquinho daquela coisa que a gente sabe para dar para os pacientes, etc., ele pode não estar agindo de forma eficiente, mas não de forma irracional. Porque a irracionalidade pressupõe que ele não está tentando atingir um fim. É interessante. É exatamente, me lembrou um pouco quando ela falou aqui. Isso me fez lembrar também daquele médico que eu esqueci o nome, que saco. Mas ele foi o primeiro que fez a suposição de que os médicos deveriam lavar as mãos, sabe? Uhum. E na época ele foi visto como um louco, né? Ele foi até, se eu não me engano, a história factual, vou estar colocando o nome dele aí para vocês pesquisarem. Ele foi até internado porque os médicos se sentiram ofendidos. Tipo, por que eu tenho que lavar a mão para encostar nesses pobres fudidos, entendeu? Os médicos se sentiram ofendidos, tô falando sério. Se sentiram Então, ofendidos. naquela época, a medicina muda muito e tudo mais, enfim, tem essas tudo modificações. muda muito rápido, tudo muda Às muito vezes um rápido. conceito que a gente considera errado hoje pode ser certo amanhã. Lavar a mão hoje em dia. E ela está construindo justamente isso, é a construção da realidade. A realidade, ela não é irracional, a gente parte do pressuposto, o Mises, ele parte do pressuposto que até o suicídio é racional. Que é, por exemplo, um ser humano que ele não consegue mais lidar com o seu próprio corpo, ele não consegue mais lidar com a sua própria situação atual. Então ele toma essa ação dentro da sua racionalidade. Então é a pressuposição de que a ação sempre parte da racionalidade. O ser humano, ele consegue controlar as forças que outros animais e outros seres não conseguem, que é o estado primitivo, inclusive o estado primitivo da sobrevivência em si. Eu acho interessante, lembrou um pouco assim, ela falando aqui, me lembrou um pouco de Mises. Então eu gostaria de entender como a Ana entende exatamente o feminismo e por que ela considera que o feminismo ele pode ser resumido somente... A Ana tem uma visão muito unicentral. Muito unicentralizada. Sim, eu sinto também que ela é muito voltada. Ela não tá errada. Ela tá fazendo o certo dentro do eleitorado dela. Ela é uma Dentro política. do eleitorado dela. Ela é uma... Então, as respostas para quem é pragmático, as respostas dela para quem é pragmático, não fazem sentido. Tipo, a pessoa vai ver que é uma falácia ou um desvio ali, um sofisma, por exemplo, mas quem tá no espectro político dela vai bater palmas. Então ela tá certa, teoricamente, né? Ela quer criar corte. A partir de uma perspectiva. Beleza, vamos lá? 5 minutos, né? Bom, a definição que a Spectrum nos deu sobre conservadorismo é interessante, realmente. O Oakeshott fala sobre isso, mas eu vou citar o Roger Scruton, que você disse que gosta, e eu gosto também. O Roger Scruton diz que o conservadorismo, na verdade, é uma consciência de que coisas valiosas, coisas importantes demoram para ser construídas, mas podem ser facilmente destruídas. É por isso que o conservador, e não estou necessariamente discordando do que a Glenda disse, mas é por isso que o conservador, ele pensa, quando um movimento propõe a destruição completa de uma instituição, de um modelo ou de um conceito, ele é um movimento perigoso, porque vai trabalhar com a proposição hipotética de um futuro melhor que ele não consegue demonstrar. Uma outra diferença bem importante entre o conservador e o revolucionário, que é por isso que eu sou antifeminista, porque para mim o movimento feminista é mais um movimento revolucionário. Uma definição importante é que o conservador se pauta, como a Glenda mencionou, na experiência passada, né? Na experiência, evidentemente, do que já passou, do que já funcionou,
e prefere a posição... Mas quem disse que o feminismo liberal não é um feminismo que ele tem um conservadorismo, principalmente dentro da vertente cientificista? É o que mais pega a vertente cientificista é o feminismo liberal. Assim, mais uma vez, eu acho que é a questão de pegar o denominador comum, entendeu? É. Eu vou dar minha experiência pessoal. Pelo que eu vejo da maioria das mulheres que se dizem feministas, que são praticamente todas, de certa forma, tanto que você vê um comentário, mulher criticando um certo movimento feminista, as outras já falam, você pode voltar por causa disso, sabe? Seu marido não te bate por causa daquilo. Sim. A grande maioria não sabe nem o que é feminismo, não sabe nem o que é sororidade e tudo mais, sabe? É igual, por exemplo, a Espectro Cinza, ela tem um viés bem conciliacionista, né? Acho que é assim que fala. Ela, inclusive, chegou a falar do problema dos incels há muito tempo, defender por muito tempo. E aí eu não vou entrar no aspecto de falar sobre, porque eu não entendo muito. Mas existe o feminismo conciliacionista também, existem diversas vertentes do feminismo e ela pega e transforma exatamente nisso, um denominador comum. E não existe aqui um denominador comum, né? Então você pode ter uma conservação das próprias vertentes feministas em si, entende? Então não necessariamente o feminismo ele vai ser revolucionário. Tá, o feminismo marxista, Esse que é o ponto. em suma, ele é realmente revolucionário. E é o que a maioria, assim, a pessoa nem sabe o que tá fazendo. As mulheres lá nos movimentos nem sabem o que tá fazendo, por exemplo. Mas ela se enquadra lá, tá ligado? Ela tá lá no meio, Sim, faz as coisas, vira massa, entendeu? É por isso que eu vira massa de entendo. manobra. É por isso que eu entendo qual que é o nome da outra aí? A Ana Por isso que eu Campanholo. entendo ela. Porque se você olhar a massa mesmo, a grande maioria tá nessa vibe aí, entendeu? Tá. Segura de optar por resultados já comprovados. Enquanto que o revolucionário faz todas as suas proposições de mundo, de conceitos, de mudanças, de políticas públicas em um futuro hipotético, né? Então, ele se baseia na hipótese de que se houvesse igualdade plena entre homens e mulheres, coisa que nunca houve, então o mundo seria assim, seria melhor. Se nós conseguíssemos fazer tal coisa, então coisas que não foram comprovadas até agora. Então, Mais uma vez isso espantalha, porque o feminismo liberal ele parte da pressuposição de que mulheres e homens são diferentes. Ele sempre partiu dessa pressuposição de que mulheres e homens são diferentes, porque ele é muito cientificista e iluminista. Se tem uma coisa que nunca deixou de ser importantíssima em qualquer movimento liberal, em qualquer movimento clássico, é justamente essa valorização da ciência como um meio central. Isso nunca deixou de ser. Então, mais uma vez, ela espantalha isso, tipo assim, não é um problema do feminismo, é um problema do denominador comum que ela criou entre o que ela acredita ser o feminismo. O motivo pelo qual eu consigo dizer que o movimento feminista poderia ser definido com uma espinha dorsal, é o termo que eu uso no meu primeiro livro, Feminismo, Perversão e Subversão, é que todo movimento, todo espectro, ainda que seja muito grande, todo espectro político, ainda que seja muito grande, ele tem que ter uma definição essencial. Então, por exemplo, a direita e a esquerda. Tem muita gente na direita no Brasil. Mas existem, através da dialética, você consegue definir que a esquerda defende A e a direita defende B. Então, por mais que existam muitas direitas, muitas formas de pensar a direita, muitos países que pensam a direita e a esquerda, eles têm alguns elementos em comum. E um desses elementos em comum é isso. O feminismo, para mim, se baseia em propostas de políticas públicas fundamentadas de um futuro hipotético não comprovado. Por isso é um movimento revolucionário. Então, o movimento feminista, concordo com a Glenda, é um movimento político e social. Um movimento político e social revolucionário. E, portanto, é impossível ser conservador e feminista. Então, se alguém disser que é cristão e feminista... Você lembra quando começou a sonhar? Talvez você era pequeno e ouvia músicas. Elas são muito boas debatedoras. Só se for um cristão não conservador. E aí a gente poderia discutir se seria uma outra briga. Pois bem, a Glenda também falou que ela se considera liberal feminista. Eu tenho um problema com esse termo que consiste no seguinte: o marxismo, quando surge, ele casa muito bem com o feminismo, porque o feminismo é uma proposta, de certa forma, coletivista, que pretende representar todas... Não. Falou merda, falou uma grande merda. O feminismo, ele surge principalmente do lucro, ele surge principalmente... O lucro, ele traz uma capacidade antidiscriminatória. Primeiro, porque o lucro, ele faz com que a sociedade, ela pense nessa vertente antidiscriminatória. Isso, inclusive, o Milton Friedman vai falar em Capitalismo e Liberdade, etc. Porque quando você quer vender, você não vai olhar para quem você vai vender. Então, você tenta abarcar cada vez mais consumidores. Então, através dessa vertente
antidiscriminatória do lucro, surgem as primeiras sufragistas dentro de sociedades liberais, individualistas e capitalistas. Então, não. O feminismo não se concilia melhor com o marxismo, muito pelo contrário, o feminismo marxista ele exclui inclusive mulheres negras, por ele ser muito voltado para a luta de classes, ele acaba excluindo uma grande parte da sociedade. Então, não necessariamente, aqui ela espantalhou bonito e aqui ela, inclusive, não percebe que movimentos revolucionários, entre muitas aspas, que ela coloca dentro desse denominador comum, começam em sociedades capitalistas, em sociedades liberais. Olha o sufrágio feminino aí, Na né? moral. Você falou mulheres negras, eu pensei assim, mulheres judias também. Mulheres Na moral, Zé. Pergunta para um marxista se ele odeia judeu, ele vai Nossa, falar, na hora. não, imagina, mas lá no fundo, lá na alma, no âmago, Faria um novo holocausto. faria. As mulheres. Para mim, todo movimento, para mim não, e para qualquer conservador, todo movimento político que pretende representar um grupo de pessoas, ele tá, de certa forma, mentindo para as pessoas, porque eu não tenho como representar todos os trabalhadores, todos os estudantes. Mas não é isso que o feminismo se propõe, a representar todas as mulheres, porque se fosse assim, as mulheres negras não se sentiriam tão excluídas dentro da representação dessa... mas nesse ponto tá, vamos lá. Eu concordo com ela que se for um feminismo voltado para a classe, realmente ele não vai conseguir abarcar todas as questões. Vou parar de implicar um pouco com ela, tá? Tô implicando bastante com ela porque eu gosto muito da Spectrum. Mas eu acho que entra um pouco dentro do que eu falei de denominador comum, entendeu? Tipo, ela meio que bate no denominador comum que eu acho que é prejudicial. É prejudicial. A grande maioria do brasileiro médio, inclusive mulheres, não sabe nem o que é um liberal. Vai saber o que é um feminismo liberal, por exemplo? Tem gente que tá escutando esse termo agora, por exemplo. Sim. Eu não tenho tanto conhecimento do feminismo liberal porque eu não me coloco como feminista. Mas se tem uma coisa que eu conheço é sobre liberalismo, então... Eu não tô opinando nada porque eu não entendo nada de feminismo, mas é o que você falou, o lucro ele é balizador de todas as coisas, Ele sabe? é balizador. Ele não vai olhar se você é negro, branco, homem, mulher, enfim. Foi a partir da Revolução Industrial que a gente começa a ter essas lutas, e isso não foi coincidência. Sim. Não foi coincidentemente que aconteceu e etc. Não, tem uma razão por trás disso. É por isso que eu repito tanto e bato tanto nisso. E é interessante porque no primeiro capítulo do livro eu acho que é no primeiro capítulo mesmo de Capitalismo e Liberdade, ou o segundo, ele fala exatamente sobre isso, sobre a indústria de Hollywood que não queria contratar um diretor por ele ser comunista. Quando eles viram a rentabilidade do filme dele, quanto que o filme ia lucrar, rapidinho eles esqueceram que ele era um diretor comunista. É isso aí. Então, assim, é aquela questão, a única coisa que faz com que grupos não discriminem outros grupos são os interesses próprios. E o interesse próprio, ele vem principalmente da capacidade do lucro. A capacidade antidiscriminatória que o lucro tem. Ou seja, a pessoa pode até pensar o que ela tá pensando de racismo. Só que ela vai pensar, tipo assim, esse cara é o que é, eu não gosto dele, mas me dá dinheiro, tá ligado? Tipo, eu acho que é um balizador ali de tratamento. Outro exemplo que eu acho interessante foi o capitalismo que, por exemplo, tirou as crianças das fábricas. Posso estar falando merda aqui, posso estar sendo um alvo de bastante crítica, mas eles viram que era mais rentável deixar as crianças estudando e tudo mais para qualificar a mão de obra do que deixá-las lá mexendo em indústria, sabe? Sim, com certeza. Enfim. E tudo isso proibindo o sindicato. É. Lá na Ásia tinha uma política de proibição de sindicato em alguns lugares, Singapura, etc. Das mulheres. Todos os negros, exemplo claríssimo disso é que Thomas Sowell é um anticotista, um economista que tem 40 livros publicados e é contra cotas. E o movimento negro cotista não abarca Thomas Sowell. Assim como o movimento feminista revolucionário não abarca as mulheres conservadoras. E o meu questionamento inicial, não é uma afronta, mas o meu questionamento inicial à definição da Glenda, de que ela é uma liberal feminista, como é que ela concilia o fato de ser liberal com defender um coletivo, que é o coletivo de mulheres? Ela não defende um coletivo. Os indivíduos, que é o que pressupõe, então, o liberalismo. Pois bem, então, por que eu sou antifeminista? Porque sou conservadora, sou cristã, e acredito que, com base nos princípios e valores que eu defendo, é preciso me posicionar contra algumas coisas. Todo cristão, em essência, todo conservador, em essência, terá que ser anti várias coisas, né? Anti-cotas,
antifeminista e assim sucessivamente. Então, o antifeminismo não tem dono, mas é um movimento que surge assim, sempre que surge o feminismo, surge o antifeminismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande referência foi a Phyllis Schlafly. Onde que tá o tempo? Eu tô controlando. Já foram 5 minutos. Tá, perdão. Então, é isso. Conclui, vai. Pode conclui. terminar. Porque pode passar um pouco. Obrigada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a Phyllis Schlafly, que era uma política, uma mulher que trabalhava com política, uma teórica política, que acabou se tornando a líder do movimento antifeminista, porque o movimento precisava de uma liderança para pontuar as propostas do feminismo. Então, realmente, o antifeminismo existe porque o feminismo existe. Então, se nós conseguíssemos acabar com o feminismo, graças a Deus eu poderia me concentrar em outras... É só não se concentrar em acabar com o feminismo. Não se concentre nisso. Eu acho que ela poderia. Ela definiu o que é antifeminismo? Porque eu não entendi até agora. Não, Eu acho ela que não poderia definiu. definir. Porque, assim, se for a questão, eu sou antifeminista porque é um pessoal que, sei lá, quer trazer promiscuidade. Eu ia entender o ponto dela, entendeu? Aí ia conectar com o fato de ser cristã, entendeu? Sim. Ou, sei lá, é porque quer criar leis missândricas contra homem. Tipo, igual os Red Pill falam, tá ligado? Eu ia entender o ponto dela, entendeu? Mas até o momento eu não entendi o que é um antifeminismo, Ela não. não explicou o que é um antifeminismo. Ela só explicou que ele existe porque o feminismo existe. Isso não dá muito parâmetro, né? Não dá. Porque o feminismo que ela acredita é o do denominador comum, né? Pautas que também me interessam bastante. Certo, vamos lá, Glenda. Só apontar uma coisa. Então, tá bom. Essa questão que ela citou de ser conservadora e cristã, eu acho que cabe bom senso aí na questão de ser cristão. Porque, por exemplo, na Bíblia, teoricamente, Jesus dá meio que muito espaço para as mulheres. Dá. Então, assim, as próprias atitudes de Jesus foi no sentido de vocês devem tratar mulheres igual homens. Tipo, são pessoas. Eu não vejo se é homem, se é mulher, são pessoas, entendeu? Tem trechos da Bíblia que fala que dá a entender que Deus não escuta o homem que desrespeita a própria mulher. Existem esses Posso trechos. olhar depois, eu não duvido não. Mas, assim, não sou, assim, a maior teóloga, eu então também eu não. não vou ficar falando, assim, pra depois eu não cair num aspecto que com certeza dá pra bater, assim, na minha cara. Tipo, Sim. não tem nada disso. Mas, tipo assim, Jesus veio numa época que mulher era tratada igual merda. Não era nem pessoa, entendeu? E as pessoas, elas tendem a ver o espírito revolucionário como algo... O marxismo. E desde que aquela merda daquele livro foi feito, o Manifesto Comunista, as pessoas tendem a ver a questão revolucionária como algo muito pejorativo. O revolucionário não é pejorativo. A gente precisou de passar pela Revolução Protestante, por exemplo, para que a gente tivesse uma visão mais materialista, porque até então a visão de que o sofrimento ele era aceitado e endossado pela Igreja Católica era muito forte. Então isso trouxe uma vertente material para a construção do próprio trabalho em si, para a construção do capitalismo em si. A gente precisou da Revolução Liberal para a gente trazer uma visão mais cientificista sobre esse capitalismo, para a gente passar por uma revolução industrial. Então, a gente precisa do espírito revolucionário para, inclusive, modificar questões que não estão funcionando perante aquelas épocas em que a gente vive. A gente precisa da revolução. Sim. Então, a gente teve diversas grandes revoluções, depois a gente tem aquele momento mais desenvolvimentista das economias sociais de mercado. Então, a gente passa por diferentes etapas e essa palavra revolucionária, ela tem um tom pejorativo, mas segundo a visão da Ana Campagnolo, o conservadorismo, que é conservar as coisas boas que vêm desses períodos revolucionários, não tem um tom pejorativo. Sim. Então, é meio contraditório, sabe? Assim, sobre a questão de Jesus, eu não sou o cara que fala que ele é, tipo, um feminista, sabe? Mas dentro dessa questão que você falou, que foram pequenas evoluções ao redor do mundo que modificaram as coisas, ali eu acho que foi estabelecer que mulheres têm o mesmo peso que homens, entendeu? Sim. Obviamente a igreja ela é patriarcal, tipo, o homem é o cabeça, tanto que não existem sacerdotes mulheres na igreja católica apostólica romana e ortodoxa. Em algumas protestantes tem, enfim, mas não é direcionamento da igreja, né? Mas ali teve o balizador, acredito eu. Foi uma revolução, sim, mas eu creio que tem que ter o bom senso. Eu não creio que Jesus pensou na mulher para ela ficar em casa fazendo bolo e tudo mais. Tanto que a Ana Campagnolo aí, ela é política. Ela sai de casa, ela trabalha, ela E tem... quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Primeiro, eu confesso que eu achei um pouco estranho, né? Porque ao mesmo tempo que o Roger Scruton, ele considera que determinados movimentos, eles, enquanto divergentes, eles são perigosos, em contrapartida,
é um problema que haja um movimento coletivo, que represente algumas pessoas. Me parece algo natural que hajam determinados grupos que pretendam representar os interesses de determinadas pessoas. E essas pessoas, evidentemente, vão ter necessidades, vão ter problemas compartilhados. Então, nós podemos usar o caso dos deficientes físicos, dos idosos, dos autistas. Naturalmente, essas pessoas elas vão ter, sim, as suas divergências, como tu mesmo pontuou o caso do Thomas Sowell, que eu gosto muito dele. Ele não concorda Também. com Gosta. inúmeros posicionamentos e teses do movimento negro, o que eu acho extremamente saudável e natural. Eu acho que é o ideal que esses movimentos eles tenham essas divergências, que possuam essa liberdade para se manifestar. A questão é, existem determinadas pessoas com necessidades específicas, elas compartilham de determinados problemas e, naturalmente, algumas pessoas irão se organizar para representar e conquistar determinados direitos ou, pelo menos, formas de compensar algumas injustiças na sociedade. Logo, de qualquer forma, eu também não acho que todas as mulheres têm que se dizer feministas. Eu não vejo nenhum problema, inclusive essa é uma coisa que eu sempre digo, que para mim o mais importante é que uma pessoa ela tenha uma postura feminista de independência, emancipação, liberdade e responsabilidade, e menos dizer-se feminista. Eu gosto muito de uma frase que é: a gente precisa mais de budas e menos budistas. Então eu acho que muito melhor do que É o caso da Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela não era uma feminista, mas ela tinha uma postura feminina de se sobrepujar, e ela se sobrepunha de fato a outras mulheres em relação aos seus comportamentos. Então, o comportamento feminista, ele é muito diferente de você ser uma feminista. Você pode ser uma feminista que vive na casa dos seus pais, não lava a bunda direito, tipo assim, não arruma um quarto, não tem um emprego, não ajuda a mãe em casa, ou você pode ser uma mulher que tem uma postura feminista. Então, Sim, é independente, né, é do independente do enquadramento. enquadramento, exato. feministas são mulheres emancipadas, inteligentes, bem formadas, intelectualmente honestas e agindo enquanto o que a gente poderia entender como um ideal de uma feminista. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura. Só É, com o poder da assim, imaginação. dentro dessa Conheça questão a eu base concordo com original. ela, sabe? De tipo assim, tá, você tem que ser independente e tudo mais. Isso é feminismo? Não. Mas tá ali dentro das características do que o movimento feminista diz que é? Tá, então, pra elas pode ser um movimento feminista. Pra pessoa que tá ali vivendo a vida, sendo independente, fazendo suas coisas e tendo dignidade, é só um dia. Eu acho que é interessante essa visão que a Espectro falou. É um Mais Budas e menos enquadramento budismo, da sei lá. energia feminina de fato, assim. Uhum. Outra coisa que a Ana comentou sobre, em relação ao movimento feminista, ele ter uma tendência ou uma origem revolucionária. Bem, primeiramente, digamos que realmente, tá? Eu vou conceder esse ponto para você. Digamos que o feminismo tem uma origem revolucionária, que é uma coisa que eu discordo. A gente também não pode se prender ao que eu entendo como falácia genética. A falácia genética é consistir ou entender que algo é ruim devido à sua origem, embora alguns benefícios tenham advindo de uma origem contestável. Então a gente pode usar, por exemplo, em relação à guerra. A guerra, ela não raramente, né, ela destrói civilizações, inúmeras pessoas morrem, mulheres são estupradas, mas alguns avanços tecnológicos, até mesmo acordos internacionais que melhoram a vida das pessoas, Sim. e aprofundam e acabam causando certas intimidades entre nações, vem da guerra. E eu não posso dizer necessariamente que esses frutos advindos da guerra são ruins, embora a guerra seja ruim. Então a gente não pode se prender no que a gente entende como falácia genética. Considerando que, hipoteticamente, o feminismo tivesse realmente uma origem revolucionária. Existem inúmeros benefícios e conquistas efeitos do feminismo, embora existam inúmeros outros problemas. Inclusive, existe o efeito de você não querer trair o seu marido. Porque, basicamente, a mulher que ela fica em casa fazendo bolo e a mulher que ela fica em casa tendo uma vida retrógrada, ela vai querer, de alguma forma, tipo assim, Viver outra vida, viver né? uma outra vida. Então, eu acho que você dar a possibilidade da mulher ela ser mais parecida com o homem faz com que ela tenha a possibilidade de uma vida para além daquilo que se torna retrógrado dentro da própria casa dela, dentro do próprio ambiente. Mas isso aqui eu estou tirando do meu cu, tá? Vou dar outro exemplo aqui que talvez faça um pouco mais de sentido. Geralmente, o pessoal que é mais conservador, de lar cristão e tudo mais, os filhos deles, quando vão pra faculdade, mano, geralmente são os caras que mais vai pra droga, bebida e tudo mais, e os caras que Sim. tiveram uma criação mais liberal, um pouco mais tranquila e tudo mais,
são os que ficam mais relax, tá ligado? São os que ficam mais de Então, por que boa. que eles são os que ficam mais. Os filhos dos cristãos, assim, são os que mais ficam porra louca? Porque sempre foram privados, entendeu? Sempre foram Eu privados tenho de suas exemplos, assim, necessidades. diversos. Sempre. É uma privação de necessidade que faz com que o ser humano ele sinta essa necessidade que até então não se Era privado, sobrepujava né? a absolutamente nada ali dentro da sua essência. Então, eu acredito que existem inúmeras vantagens em você fazer uma mulher ter mais equitatividade, ter mais uma relação mais equitativa, sabe? No setor de trabalho, no setor de empregabilidade, etc. Ai, gente, é o básico isso daí, pelo amor de Deus. Todo É o mundo é igual, básico. pô. É o básico. Problemas, equívocos, divergências, o que é totalmente natural. Outra coisa que eu acho importante pontuar aqui, eu não sou aliás, eu sou antirrevolucionário. Nesse sentido, eu até digo que eu sou uma feminista conservadora e eu vou usar justamente do conceito do Roger Scruton em relação ao que ele entende como conservadorismo, que é o que ele entende como amor pelo real. É o amor por as coisas que já existem e que nos proporcionam segurança, liberdade, paz dentro da sua casa, o conforto, todas as coisas que já foram conquistadas, estabeleceram e que promovem a produtividade e o florescimento humano. Então, inúmeras conquistas do feminismo hoje nos permitem, por exemplo, estarmos aqui discutindo o sufrágio universal e inúmeras outras conquistas que depois a gente pode discutir a respeito disso. Então, portanto, eu sou extremamente apegada com essas coisas. Exatamente, você pode conservar, é aquilo que eu tava falando, o espírito revolucionário ele é importante e você pode conservar ao mesmo tempo que você pode revolucionar. Não é como se essas duas coisas elas estivessem separadas e nesse ponto eu vou discordar bastante do viés e da conotação negativa que é dada à palavra revolucionária, principalmente por eu ser liberal clássica, que é o famoso libertário hoje em dia. E tem que haver esse desprendimento, Se as pessoas soubessem que anarcocapitalismo é o que se chama de nova esquerda pro Rothbard e foi por muito tempo, elas ficam Doidas. completamente malucas, tipo assim, como assim o anarcocapitalismo é o que se chama de nova esquerda? É um viés revolucionário que resgata o liberalismo clássico em si e resgata esse sentido da revolução como algo positivo, não como algo negativo. É aquela figurinha, eu quero que casais gays defendam sua maconha com sua arma na sua propriedade. Tá ligado? Somente. Enfim. Isso que, inclusive, poderiam ter vindo de outros movimentos, não necessariamente feministas, mas Perdão aí, galera. Então, como eu tava conversando com o Marcos, como eu sei muito pouco do tema do feminismo, a gente vai dar uma reagida, assim, mais branda hoje, né? Hoje a gente vai dar aquela reagida mais branda, assim. Assim, é bom escutar as duas, que as duas falam muito bem, né? Muito Eu acho que a boas. gente tá mais escutando do que opinando, porque elas realmente falam muito bem. Muito bem, sim. É um bom debate. Eu gostaria de ver Espectro Cinza com a Michelle. Também, mas será que tem muitas Mas discordâncias ali? eu acho a Espectro Cinza um pouco melhor que a Michelle, vendo ela debater aqui. Total. Acho que pra mim a melhor Acho que ela é uma debatedora. das melhores Sim. debatedoras que tem. É muito difícil alguém. Não, eu não debateria com ela nunca. Tá maluco? É difícil, é difícil. Talvez economia eu debateria com ela. Economia, sim, mas é muito difícil achar alguém pra debater economia mesmo. Eu não passo nem perto. Eu sou o maior falador de merda aqui. Esse é meu lance. Mas a Espectro é inteligentíssima, eu sou fã dela. Eu mas que também. nos permitem estarmos Somos. aqui e termos inúmeras liberdades, conquistas e possibilidades. Então, acima de tudo, eu acho que é muito importante a gente pontuar que existem coisas muito boas que o feminismo conquistou, não necessariamente todas, existem efeitos colaterais extremamente negativos, mas que por causa desses efeitos eu sou conservadora e eu faço o possível para que esses direitos se mantenham. Pode pausar aí rapidinho? Eu acho que é esse o principal erro do pessoal conservador. Eles não admitem que pode existir algo bom ali, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o feminismo realmente trouxe muitos avanços nos direitos civis das mulheres. A gente não pode negar isso. Mas o conservador vai olhar tudo isso e vai falar: uma merda. Não foi o feminismo, foi outra coisa. Tipo, não vai admitir nunca que trouxe frutos bons. Tudo mas tem lado foi bom um e ruim. homem que revogou a lei. Mas foi isso, aquilo, outro. Tipo tudo foi assim, concessão vai a de um homem. merda. É isso aí. Tem hora que dá vontade de falar, vai a merda, sabe? Vai te lascar. Eu gosto muito, tipo assim, de pessoas pragmáticas por conta disso. Dentre a vertente de debate, assim,
porque essas pessoas conseguem reconhecer o que há de bom, tanto dentro de um conservadorismo quanto dentro de uma visão revolucionária e tirar o melhor dos dois lados, dos dois mundos. Mas eu ainda não debati com uma pessoa em relação ao meu radicalismo, porque as pessoas tendem a nem achar que eu sou radical. Eu sou radical, eu sou libertária, mas sempre que eu vou debater, eu gosto muito de debater dentro de uma posição moderada, porque assim você consegue ter também uma visão do que o adversário pensa. Sim. Assim, de tudo você tem que escutar o que a pessoa tá falando. Você vai tratar ela igual um merda porque ela discorda de você, sabe? É, Mas, realmente, na questão de pensamento, de questão de libertarianismo, eu sou nível pastor Tupirani. é. Amaldiçoo o Detran, o Estado, Tem o que explodir o Judiciário. Rio de Janeiro. Tem que jogar uma bomba no Rio de Foder o Janeiro. OAB, Ai, enfim, meu Deus. Essa sou eu. imposto. É isso aí. Acabar com o Estado, vai. Assine Valete Plus da Espectro Cinza. Acabou. Ou morra na ignorância. E você ganha uma revista. Ela parou pra fazer uma Work today propaganda e is tal. broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. Bom, mas eu acho que é isso. Dentro da nossa visão de feminismo bem rasa, a gente deixou aí as nossas contribuições. A gente queria muito reagir a um debate da Espectro Cinza, infelizmente ignorante no assunto, eu. Total, eu também. Não sou feminista, mas gostaria mais de estudar a respeito e etc. Se um dia alguém quiser debater economia comigo, tá? Eu tô louca pra debater com trabalhista. Quero jantar uns trabalhistas, se Deus quiser. E é isso. Fica aí o recado. Jantar o Loconte? Ah, tô zoando. Eu vou cortar. Não precisa não, tá de boa. Mas assim, como homem eu tenho que comentar isso. A gente tem que tratar mulheres como pessoas normais. Ai, muito bom, muito bom. Ai, muito bom. Ai, um É isso beijo, aí. galera. Eu quero jantar trabalhistas.